Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu vou trazer uma notícia para vocês que pode não ser tão legal. Por quê? Porque para muitos investidores que acabaram entrando na Petrobras pelos altos dividendos e por uma expectativa de bons dividendos nos próximos anos, talvez essa notícia acabe frustrando um pouco você. Só que para você compreender toda a notícia, eu preciso te explicar primeiro como que você alcança o fluxo de caixa livre para a empresa. Não só isso, mas você precisa entender como que é a política de remuneração de dividendos da Petrobras e por que a notícia que eu vou iniciar contando para vocês pode então impactar todo esse ecossistema e você então receber menos dividendos. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. E trazendo vocês aqui direto para a tela, a gente pode perceber a notícia que foi divulgada hoje, no sentido de que existe um plano estratégico da Petrobras que ele basicamente já está em curso. Eles já estão fazendo alguns investimentos, só que houve um novo plano. Esse plano estratégico ele tem uma previsão de investimento de 102 bilhões de reais entre os anos aqui de 2024 e de 2028. Se você for pegar o plano estratégico anterior e o plano estratégico atual, você percebe, portanto, um aumento de 31%. O que eu quero dizer com isso? Significa que você tinha um valor menor a ser investido e houve um aumento de 31%, ou seja, os investimentos gerais da Petrobras, claro, muito na função ali do próprio refino e da extração de petróleo, terão investimentos aqui bastante robustos na ordem aqui de 102 bilhões de dólares. Só que para você compreender exatamente o porquê que eu estou te falando, dessa parte de investimento, por que isso é importante, a gente precisa passar pela política de dividendos da Petrobras. Você vai poder perceber aqui que existem dois números, 45 e 60. Para fins de cronologia histórica, é importante você saber que houve uma política de dividendo que ela estabelecia que 60% do fluxo de caixa livre, 60% do fluxo de caixa livre seria distribuído. O que acontece? Agora há uma política diferente. Ela diminuiu desses 60% para 45%. Só que você vai poder perceber aqui que o dividendo está trimestral. E qual que é o importante de a gente compreender aqui, e as contas que eu vou te mostrar aqui, elas vão ser importantes para você entender no plano anual. E no final das contas, o que vai importar realmente é o resultado final da empresa. Porque se você pegar os 4 trimestres e você fizer a mesma conta de 45%, você vai ter o mesmo valor, obviamente, no total aqui de um ano, tá bom? Mas o que eu acho que é importante você compreender disso tudo? Entender o que é o fluxo de caixa livre. Por quê? O fluxo de caixa livre, basicamente, nós vamos ver aqui nos resultados da empresa, são a dedução, basicamente, dos investimentos que a empresa tem para aquisição de imobilizados e intangíveis e o fluxo de caixa operacional da empresa. André, como que eu consigo achar tudo isso? Simples. Você vai aqui, basicamente, no site de relação com investidores da própria Petrobras, vai entrar aqui na central de resultados. Eu cliquei nos anos de 2022 e 2023 para a gente dar uma olhada e aqui estão todos os documentos. O que eu fiz? Eu peguei aqui o documento da Petrobras do terceiro trimestre de 2023 e eu peguei o do quarto trimestre de 2022 porque esse daqui me traz um ano fechado e eu consigo demonstrar para vocês um pouco melhor como que essa conta ela vai funcionar. E lembra que eu comentei com vocês que nós temos atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento, tudo isso que basicamente compõe o demonstrativo de fluxo de caixa? Aqui a Petrobras ela dá um nome diferente, que é liquidez e recursos de capital, mas no final das contas isso aqui é uma demonstração de fluxo de caixa. André, como que eu vou saber o fluxo de caixa livre? Bem, seria simples porque aqui embaixo eles trazem para a gente de forma clara que ficou em 40 bilhões de dólares. É importante você saber que esse valor aqui eu estou fazendo em dólar só para que a gente tenha uma paridade em relação àquilo que eu vou estar falando de investimentos. Porque se eu estou falando de 102 bi de dólares de investimento, é um pouco difícil de fazer depois a conversão do dólar quando eu fizer aqui em real, então eu prefiro trabalhar os dois em dólar porque fica mais fácil da gente conseguir compreender todas as contas, tudo bem? Quando eu enxergo esse valor, eu consigo ver aqui em cima que eu estou falando dos recursos gerados pelas atividades operacionais, menos aqui a aquisição de ativos imobilizados. Você pode ver que nós temos 49 bilhões de receita operacionais e 9 bilhões de despesas, basicamente, com a aquisição de ativos imobilizados e intangíveis, tá bom? O que significa isso aqui? Significa, basicamente, que a Petrobras ela pode ter comprado um FPSO novo para ela, ou fez, por exemplo, um investimento no FPSO, numa plataforma, ou mesmo até na questão do refino, fez alguma aquisição de um tanque novo, ou fez
aqui são de um espaço ali interessante para ela fazer alguns investimentos, colocar a tecnologia para dentro da empresa, isso é importante. Mas você pode ver um pouco mais para cima na forma completa aqui, que nós temos aqui, ó, fluxo de caixa das atividades operacionais. Por que eu estou considerando esta tabela aqui, esta linha? Porque é o valor de 2022 completo, você pode ver aqui em cima, tá bom? 2022 completo, eu quero fazer o ano, só para que a gente tenha algumas compreensões. Depois você vai poder perceber aqui que você tem a questão dos investimentos dessa empresa, tem aqui a aquisição de ativos imobilizados e intangíveis, que está aqui em 9 bi. Basicamente, portanto, você já entendeu como que você acha o fluxo de caixa livre da empresa. E entendendo que você agora já tem essa compreensão do fluxo de caixa livre, você já consegue, então, aplicar a porcentagem de dividendos que vai ser aplicada, que seria hoje ali 45% do fluxo de caixa livre da empresa. Mas eu queria trazer para vocês alguns insights que eu particularmente acredito que sejam bastante interessantes. Depois que você percebe que a Petrobras ela ganha dinheiro vendendo e refinando petróleo, a gente precisa considerar alguns fatores. Um deles seria o próprio valor do dólar. O outro seria o próprio valor da commodity. E por fim, nós temos então o volume de produção total. Porque ainda que a commodity ela caia um pouco e o seu volume de produção aumente, você pode ter um resultado ainda maior do que do ano passado. Mas é interessante você compreender que vai haver algum momento em que a produção ela vai ficar meio que estável e a gente vai depender muito mais da oscilação da própria commodity. Para que a gente fale um pouco da commodity, eu peguei esse gráfico aqui que ele basicamente me traz do ano de 2022, que está aqui embaixo, até o presente momento, que estamos quase aqui em 2024. Você vai perceber que neste momento aqui, entre o comecinho de 2022 e até praticamente aqui setembro, nós tivemos um petróleo nesta casa aqui dos seus 96, quase ali $100 pelo barril. Se você for pegar 2023 em diante, ficou exatamente nessa linha, entre os $96 e mais ou menos aqui os seus $74. Qual que é o ponto? Aqui a gente já consegue entender que de um trimestre para o outro, de um ano para o outro, nós temos diferenças bem importantes em termos de valorização ou desvalorização do Brent, né, que seria o próprio petróleo. E isso pode impactar o seu lucro finalmente. E como nós estamos percebendo uma queda do petróleo, isso deveria impactar os resultados da Petrobras, mas nós vamos ver que isso ainda não impactou. Por quê? Porque o volume de vendas foi muito alto, houve um volume recorde ali, e exatamente por isso que de um ano para o outro nós vamos ver uma pouca mudança no em termos de receita operacional aqui da empresa, em termos até de fluxo de caixa operacional da Petrobras. Mas eu vou trazer tudo isso com vocês com bastante devagar para a gente compreender um tema que é bastante difícil, que é aqui analisar os dividendos da Petrobras e o que poderá impactar. Por quê? Quando nós olhamos aqui para esse resultado, a gente pode brincar um pouco com esses números para conseguir compreender como que será o impacto nos dividendos da empresa. Como que eu faço essa conta aqui com você? Bem simples. Eu volto aqui na notícia e vejo que o valor de aumento nos investimentos seria de 31%. Imaginando que esses investimentos aqui já estão sendo realizados no plano estratégico de hoje e que esse investimento ele será apenas uma continuidade do que já está sendo posto em operação, eu basicamente decidi fazer o seguinte, pegar este valor aqui e aumentar em 31%. Como que eu faço isso, André? Basicamente, eu tenho que pegar esses 9 bilhões 581 milhões de dólares, multiplicar por 1 vezes 0,31, que seria realmente ali 31% a mais no valor. Então, eu chegaria a esse valor de 12 bi 551 milhões de dólares. Qual que é a conta que eu preciso fazer posteriormente a isso? Eu preciso pegar este valor do caixa gerado pelas atividades operacionais, que ficou em 49 bilhões 717, e subtrair esses 12 bilhões que nós tivemos aqui dos investimentos que a empresa faz. Então, nós tivemos uma redução, aproximadamente aqui, em relação a esse ano que nós estamos analisando, de mais ou menos aqui os seus 3 bilhões de dólares. Quanto que isso pode impactar em termos de lucro ou em termos de dividendo para o seu acionista? E aqui a gente precisa achar agora a parte dos dividendos que vão nos caber. Como que a gente acha? Mais uma vez, é muito importante ter sempre isso em mente. Nós vamos ter 45% do fluxo de caixa como dividendo para o acionista. Então, eu volto aqui, eu pego este valor e eu vou multiplicá-lo por 0,45, que seria os 45% que essa empresa ela distribuiria. Finalmente, eu chego aqui ao valor de 16 bilhões 724 bilhões de dólares. Tá, André, eu entendi que você chegou nesse ponto aqui, mas quanto que isso significa realmente para mim? Quanto que isso vai vir no meu bolso? Simples, mais uma vez, fazer essa conta. Vou aqui no Status Invest com você.
Eu pego basicamente a quantidade de papéis, que são 13 bilhões e 44 milhões, que vai ser esse número que eu vou dividir. Então eu chego ao valor de 1 dólar e 28 centavos de dólar. Qual que é o ponto? Se pegarmos mais ou menos a cotação de hoje do dólar, que estaria ali nos seus 4,90 mais ou menos, 4,95, a gente chegaria a um valor de R$ 6,33 por cada papel da Petrobras. Se chegarmos então para ver quanto de dividendo isso traria para a gente, em termos de dividend yield, a gente chegaria então ao percentual de aproximadamente aqui 18%. Significa que isso efetivamente vai acontecer? Não, mas existe sim a possibilidade de os investimentos da Petrobras não prejudicarem de forma tão significativa os dividendos que hoje já estão sendo pagos. Vamos olhar hoje então para o resultado do terceiro trimestre e vamos olhar aqui exatamente a questão do fluxo de caixa. O que eu vou precisar que você faça um exercício junto comigo? Nós ainda não temos o ano fechado, só temos aqui os 9 meses de 2023. O que eu vou fazer basicamente? Você vai poder perceber que o fluxo de caixa das atividades aqui operacionais em 2023 foram de 31 bilhões e no terceiro TRI nós tivemos uma adição de 11 bi. E claro, e no segundo TRI nós tivemos 9. Então eu vou fazer aqui uma média, pegar basicamente 10 bi. Ficaria em 41 bilhões basicamente atividade operacional para o ano de 2023. Claro, pode ser mais, pode ser menos, mas aqui a gente pelo menos estabelece algum patamar. Qual que é o ponto que eu também acho que nós devemos considerar aqui? Nós temos aproximadamente 3,1 e 2,9 bi em termos de investimentos que a empresa está fazendo. No geral do ano, nós já temos aqui aproximadamente 8,5. Se colocarmos mais 3, nós chegamos aqui efetivamente a 11 bilhões e 500 milhões de dólares em termos de investimento. Se fizermos essa conta finalmente, tirarmos 41 de 11, a gente chega ao valor de 30 bi em termos de fluxo de caixa para o acionista. Se, mais uma vez, jogarmos tudo isso aqui para a nossa calculadora, nós vamos chegar naqueles 30 bilhões que eu mostrei para vocês. Vamos multiplicar pelos 45% do fluxo de caixa livre que vai vir para o seu bolso. Chegamos em 13 bilhões e 500, que é muito próximo aqui ao valor das ações que nós temos, que seria 13 bilhões e 44. Então vamos fazer essa conta. Então, dividido esse valor por 0,44, chegaremos ao valor de 1 dólar e 3 centavos, multiplicando esse valor aqui por 4,95 seria o dólar, basicamente para a gente converter, chegaremos então ao valor de R$5 em termos de dividendo que você receberia, e então vamos chegar quanto de dividend yield você receberia nos atuais preços, que daria algo aqui próximo dos seus 14,5%. André, significa que isso é bom, que isso é ruim? Eu quero estabelecer com você que é um dividendo muito, muito grande em termos de Petrobras. Porque puxando todo o histórico da empresa, ela não é uma boa pagadora, não é uma consistente pagadora, mas a empresa ela teve um turn point muito importante no ano de 2019 para 2020. E então a empresa se transformando conseguiu trazer altos ganhos para não só os acionistas, mas também para a sociedade que se beneficia muito dos dividendos que estão vindo aqui. E o que eu quero mostrar para vocês é que notícias do tamanho realmente que são da Petrobras, de termos de bilhões de dólares de investimentos, elas podem sim impactar o quanto que você receberá de dividendos no futuro. Mas eu quero que você perceba também que a empresa ela é uma gigantesca. Ela é uma das maiores empresas que nós temos no mundo em termos de petróleo. E exatamente por isso que você tem que enxergar que o investimento que ela faz vai, no primeiro momento, retirar um pouco do seu dividendo, isso é verdade, mas quando esse investimento ele maturar e essa despesa não mais existir e, ao contrário, começarem a entrar ganhos daquele investimento que ela fez, o seu dividendo vai aumentar ainda mais. Então, o plano de investimentos deve ser pautado realmente naquilo que a empresa ela está te mostrando que ela vai entregar. Você acompanha essa entrega. Quando ela conseguir traduzir tudo que ela investiu em lucros para você, você então vai se beneficiar de bons dividendos, claro, se as condições da empresa e a política de dividendos se mantiverem da maneira que estão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Se ele ajudou, peço sua inscrição. E se você gosta de análises profundas, analisando números, e claro, te pegando na mão, ensinando passo por passo como que você chega a esses determinados números, eu tenho aqui a área de membros em que eu tenho aulas, vídeos, lives exclusivas para você. E também na área de membros você tem a possibilidade de conversar 1 hora comigo sobre a sua carteira de investimentos para traçarmos estratégias, para enxergarmos quais as suas reais perspectivas em bolsa e o quanto que você pode alcançar de riqueza nessa vida. Então, espero que tenha gostado. Gostando, não se esqueça do seu joinha e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.